16 de janeiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua maca. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa." No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." Vejamos agora os ensinamentos desta palavra viva, segundo a luz da catena áurea. Vejamos São Beda. Uma vez que a piedade celeste não abandona os homens carnais, sem que a eles também conceda a graça de sua visitação, pela qual também eles são capazes de tornarem-se espirituais, depois de ir ao deserto, o Senhor regressa à cidade. Por isso é dito: passado 8 dias, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. Santo Agostinho. Mateus, por seu turno, narra o milagre que se segue como realizado na cidade do Senhor. Já Marcos narra em Cafarnaum, coisa que seria dificilmente resolvida se Mateus também tivesse designado Nazaré. Mas como a própria Galiléia pode ser dita a cidade de Cristo, pois Nazaré era na Galiléia. Quem duvidará que o Senhor fez isto em sua cidade, tendo feito em Cafarnaum? Cidade da Galiléia em especial, porque a mesma Cafarnaum, de tal modo se sobressaía na Galiléia, que era tido como metrópole, o Mateus omitiu o que se realizou depois que ele voltou à sua cidade, até que viesse a Cafarnaum, e assim ligou o episódio do paralítico curado, acrescentando 2 pontos: eis que lhe apresentaram um paralítico depois de ter dito que voltou para a sua cidade. Vejamos, segundo São Beda. Prestes a curar o homem da paralisia, o Senhor antes desmancha os laços do pecado para mostrar que, pelo vínculo das culpas, tinha ele sido condenado com a destruição dos membros do corpo e que não poderia ser curado com a recuperação destes a não ser que aqueles fossem perdoados. Extraordinário humildade. Chama de filho aquele que é desprezado e débil, devolvido em todas as junturas dos membros, aqueles que os sacerdotes não se dignariam de tocar, ou certamente, filho, porque não são-lhe perdoados os teus pecados. Segue-se, estavam ali sentados alguns escribas, os quais iam discorrendo nos seus corações: como fala assim este homem? Ele blasfema. Segundo São Cirilo de Alexandria, acusam-no de blasfêmia, lançando uma sentença de morte. Havia, pois, na lei uma ordem segundo a qual quem quer que blasfemasse contra Deus deveria ser punido com a morte. Aplicavam-lhe esta pena porque se atribuía o poder divino de perdoar os pecados. Por isso se acrescenta: quem pode perdoar os pecados, senão só Deus? Com efeito, somente o juiz de todos tem o poder de perdoar os pecados. Segundo São Beda, aquele que perdoa também por meio daqueles a quem atribui o poder de perdoar, e por isso se prova que Cristo é verdadeiro Deus, pois pode perdoar os pecados como Deus. Erram, pois, os judeus que, embora creiam que Cristo é Deus e pode perdoar os pecados,
não creem que Jesus é o Cristo, mas de modo muito mais demente erram os arianos que, completamente vencidos pelas palavras do Evangelho, não ousam negar que Jesus é o Cristo e pode perdoar os pecados, mas não obstante não temem negar que ele seja Deus. Mas ele, querendo salvar os pérfidos pelo conhecimento das suas ocultas e pela força das obras, revela que é Deus, pois se segue Jesus, conhecendo logo no seu espírito que eles discorriam desta maneira dentro de si, disse-lhes: por que pensais isso nos vossos corações? Com que revela-se como Deus, que pode conhecer as coisas ocultas do coração e, de certo modo, calando, fala. Com a mesma majestade e o mesmo poder com que examino vossos pensamentos, posso também aos homens perdoar-lhes os delitos. Segundo Teofilacto Diócrida, mas quando tenham sido revelados seus pensamentos, permaneceram, no entanto, insensíveis, não entendendo com isso que tivesse o poder de perdoar os pecados, aquele que conheceu seus corações, razão pela qual o Senhor certifica a cura da alma pela cura do corpo, demonstrando pelo visível o invisível, pelo que é fácil o mais difícil, enquanto eles mesmos assim não crescem. Os fariseus, com efeito, criam ser mais difícil curar o corpo como algo manifesto. Já a alma, uma vez que é uma cura invisível, creem eles ser mais fácil de curar, de tal modo que pensavam coisas do tipo: eis que ele deixa de curar o corpo e cura a alma invisível. Se tivesse mais poder, já teria curado o corpo, e não se refugiaria ao invisível. O Salvador, portanto, mostra que pode fazer ambas as coisas e diz o que é menos difícil, como se dissesse certamente pela cura do corpo, que de acordo com a verdade é mais fácil, mas a vós parece mais difícil, mostrando-vos a saúde da alma é mais difícil. Segundo Pseudo Crisóstomo, e uma vez que dizer é mais fácil que fazer, havia ainda uma objeção, pois a obra ainda não era manifesta, por isso acrescenta: ora, para que saibamos que o Filho do Homem tem na terra poder, e etc., como se dissesse: como desconfias da palavra, apresentarei uma obra que confie no invisível. De modo significativo, disse o Filho do Homem, tem na terra poder de perdoar os pecados, para mostrar que o poder da divindade uniu-se à natureza humana com união indivisível, porque, conquanto se tenha feito homem, permaneceu sendo verbo de Deus, e se pela dispensação vivia com os homens na terra, não era entretanto proibido de realizar milagres e de conceder a remissão dos pecados. Com efeito, a humanidade não diminuiu em nada as propriedades divinas, nem a divina impediu o verbo de Deus de, imutavelmente e de modo verdadeiro, fazer-se na terra filho do homem segundo a carne. Segundo São Beda, é-nos dado o conhecimento de que, por causa dos pecados, resulta um grande número de debilidades corporais, e talvez por essa razão, em primeiro lugar, são perdoados os pecados, para que, uma vez removidas as causas da debilidade, seja restituída a saúde. Com efeito, por 5 motivos os homens são atormentados pelos estorvos da carne, ou para aumentar os méritos, como Jó e os mártires, ou para conservar a humildade, como Paulo, pelo anjo de Satanás, ou para reconhecer e corrigir os pecados, como Maria, irmã de Moisés, e ex-paralítico, ou para a glória de Deus, como o cego de nascença e Lázaro, ou para começar a condenação, como Herodes. É, no entanto, admirável a força do poder divino, a ponto de, sem nenhuma demora, por ordem do Salvador, uma rápida cura se seguisse. Por isso se segue, de maneira que todos se admiraram, deixando de lado o que é maior, isto é, a remissão dos pecados. Ficam admirados apenas com o que aparece a saúde do corpo. Segundo São Beda, sigamos.
Uma vez aberto o teto, o doente é submetido, pois descobertos os mistérios da Escritura, chega-se ao conhecimento de Cristo, isto é, pela piedade da fé se desce até a sua humildade. Já pelo fato de o doente ser posto no chão, com o leito indica-se que Cristo deve ser conhecido pelo homem ainda posto nesta carne. Ergue-se do leito é o ato pelo qual a alma se arranca dos desejos carnais em que jazia adoecida. Tomar o leito é separar a própria carne, corrigida pelos freios da continência e por meio da esperança dos prêmios celestes, dos prazeres acima dos prazeres terrenos. Ir para casa depois de tomar o leito é chegar ao paraíso, ou o homem saudável que tinha estado doente leva o leito de volta para sua casa quando a alma, tendo recebido o perdão dos pecados, se conduz com seu próprio corpo para a conversão interna. Segundo Teofilacto de Ócrida, é conveniente também levar o leito, isto é, o corpo, para o trabalho do bem. Teremos então forças para alcançar a contemplação de tal modo que os pensamentos que estão em nós digam: nunca tal vimos, isto é, nunca discernimos assim, como agora, curados da paralisia, com efeito, quem foi purificado do pecado, vê de modo mais puro.